Olha só pra ele, gente, com esses dentes, fazendo propaganda Colgate, ele mesmo sendo a própria pasta de dente, com essas cores, essa textura, bicho, parece um doce, olha só. É sabor menta, é refrescante por causa das plantas que ele tem nas costas. Bom, vamos lá, gente. O episódio é ok, os caras vão lá, estão se ferrando, tá todo mundo ferrado, aí vai lá, chega o Tomoro, desce a porrada no cara, evolui, vai embora, e é isso, acabou o episódio, a gente podemos ir embora já? Tá de boa o episódio, é isso por hoje, tá? Brincadeira. Então, melhor episódio da série? Acredito que sim, cara, acredito que sim. Acredito que sim, porque, tipo, eu tenho uma coisa com isso, é uma coisa que a gente fica discutindo direto. Tem uma diferença entre ser bom e você gostar. Eu adorei esse episódio por várias razões. De novo, outro episódio que me fez chorar, esse anime continua fazendo eu me emocionar de um jeito que eu não consigo descrever. Mas, tipo, de novo, eu não sei se, tipo, quando eu paro pra analisar o episódio em si, toda a situação, eu consigo colocar ele como sendo o melhor, tá ligado? Mas, em questão de emoção, acho que ele ganha mesmo, viu, cara? Nossa. Entendo. Cara, eu tô em dúvida qual que foi o meu favorito, se foi esse ou se foi o episódio 10 ainda. Ainda é difícil para mim, eu realmente tenho que pensar muito sobre isso, eu tô muito emocionado no momento para conseguir ter uma opinião decente, coerente, então eu vou deixar isso pros próximos vídeos. Eu vou deixar isso pro Juan do Futuro decidir. Porque vamos lá, sobre esse episódio, ninguém tinha dúvida de que eles iam conseguir resolver essa situação, tá ligado? Isso vai do que eu tinha dito em algum vídeo anterior sobre como mídia japonesa lida com expectativa e o jeito que ela conta uma história. Em vez da trama ela se passar em volta do que vai acontecer, ela se passa em volta de como vai acontecer, sabe? Porque, tipo, ele é um episódio bem básico quando você para pra analisar ele. Ah, tá todo mundo fodido, vem um Digimon poderoso que ninguém consegue enfrentar, mas o protagonista vai lá, evolui, Tomou chega lá e fala, haha, vou quebrar sua batida. E daí ele vai lá e todo mundo no cinema chora e o bicho morre. Essa base para um episódio de evolução ela já foi usada muitas vezes. Mas, tipo, do jeito que ela foi contada aqui, cara, nossa. Eu me senti tão feliz vendo esse episódio, tão satisfeito com tudo que aconteceu. Eu até diria que faz muito tempo que eu não sinto algo assim assistindo alguma coisa, mas o episódio 10 de Beat Break foi há 2 semanas atrás, então a sensação ainda é recente. Sim, cara. E eu falo alguma coisa que eu sei que você não gosta desse assunto, você provavelmente não gosta desse número, mas é engraçado comparar esse episódio, né? Esse episódio 12 de Beat Break com o episódio 12 da série anterior, não é mesmo? Pelo menos essa porra aí já saiu da minha vida por tempo, eu posso descansar agora, ninguém mais precisa falar disso. Vamos botar um fim nesse assunto. Eu espero que no próximo vídeo eu consiga botar um fim nisso. Aí você vê que no próximo vídeo tem um Triceramon. Esse episódio ele tem aquele hype e emoção que um episódio de evolução carrega, que ele te faz sentir bem, faz sentir satisfeito, sabe? É tipo quando você tá assistindo Dragon Ball e eles metem uma transformação nova. Pode ser o bagulho mais besta e preguiçoso possível, mas você não consegue não comemorar junto, tá ligado? Tipo, caralho, meu Deus, que foda, o Piccolo ficou laranja, preguiçoso pra caralho, mas é muito foda. No caso, é um anime de surpresa aqui, não teve. Podemos dizer que não era o que vários estavam esperando, mas foi uma boa surpresa. Já vamos começar aqui, ó, com 2 pés na porta. Vamos falar um pouco do design do Armalizamon. Mas assim, já no começo, sim, é pra surpreender mesmo. Vamos lá. Eu gosto de mencionar como os animadores peidaram pro design do Armalizamon. Sei lá, a equipe da Toei que tá fazendo o anime, eles não tancaram o design do Armalizamon. Porque realmente, você pode ver aqui no design oficial dele, que tá no reference book, e o modelo dele oficial do anime, são 2 bichos completamente diferentes. Vai desde, sei lá, até eles terem diminuído o número de detalhe dele, até, tipo, ter basicamente mudado até a estrutura corporal do bicho. Volta pra aquele meme lá da anatomia do Skull Greymon. Textura mesmo, né? Olha, parece bem mais metálico, algo tipo assim, mais ósseo. E o do anime tá mais redondinho, sabe? As pontas dele, ele não tá tão pontudo aqui, sabe? Ele tá mais redondinho. O que tem positivo e tem negativo sobre isso, porque eu imagino o do anime mais facilmente rolando pra fazer aquele ataque dele, tá ligado? Ele conseguindo se enrolar pra fazer aquele ataque. O design oficial, não consigo ver ele fazendo isso não, cara.
Tipo, eu tenho certeza que se o bicho jogar em cima de você vai machucar, mas ele não vai conseguir rolar, não. Um detalhe aqui que eu também quero chamar a atenção, além, né, da estrutura facial inteira dele, são basicamente duas cabeças completamente diferentes, é a cauda dele. Você pode ver que ali na imagem do reference book, a ponta da cauda dele parece um cristal, sabe? Tipo, ali não, ali é só parte do bicho mesmo. Na imagem original parece que, sei lá, ele vai tacar um laser daquele cristal. O que não tá tão longe do que ele faz normalmente, mas beleza. Mas, tipo, a melhor parte desse design pra mim, a inspiração desse design aí, foi do design original do Gekomon. Colocaram rascunhos sobre o desenvolvimento, sobre como o design do Gekomon evoluiu durante a produção. E você pode ver que o design que eles mais colocaram detalhe, o design protótipo com mais detalhe, era o design que ele tava mais pontudo, sabe? Claramente dando pra ver ali os elementos que o Armalizamon teria eventualmente. Então sim, foi uma referência muito bacana ao design original dele, que também é uma referência a provavelmente top 5 bichos mais legais aqui do planeta, cara. Não tem uma tradução pro nome dele exatamente, mas eu gosto de chamar o bicho de Lagarto Tatu. É um bicho muito maneiro, cara. Tipo, parece um dragão na vida real, o bagulho é incrível. Parece mais dragão que um dragão de Komodo. Boa. O nome científico do animal também parece um puta golpe de Cavaleiro Zodíaco também. Ouroboros catafractus. Tem gente reclamando sobre o bicho ser muito rosa, mas eu acho que ele veste bem rosa, eu acho que combina com ele. E pelo visto a maioria realmente prefere ele como rosa mesmo. Eu fiz um recolor dele, deixando ele verde pra ver como é que ele ficava. E atarei uma reação meio negativa no post que eu fiz, é até engraçado. Talvez eu leia em alguma outra hora, mas beleza. Mais engraçado do que isso é saber que você espalhou isso, sabe? Você criou isso e, vamos dizer assim, eu acabei vendo tipo isso umas 4 ou 5 vezes na internet. O pessoal repetindo o que você fez. Eu posso falar, eu fui pioneiro em muita coisa nessa porra de anime. Aquele vídeo de 47 minutos explicando sobre a série, tem muita coisa. E nisso aí eu posso botar o pé. Eu fui pioneiro no recolor do Armalizamon, viu? Às 1 da manhã tava eu lá com o recolor dele verde prontinho. 2 recolor verdes dele, na verdade. Ele parece meio que uma pitaia. Ele parece um pouco uma pitaia, mas é legal. Qual que é o nome daquele Digimon que parece com isso também? Ele é tipo um pássaro. Pomomon. Isso. Eles vão acabar usando ele como evolução dele também. Já estão, eu vi outro cara fazendo um recolor do Parasalmon pra ficar parecido também. Engraçado, muito engraçado. Eu acho que esse cara foi o primeiro que eu vi, assim, da Seikola que seguiu o que fez. Aí, falando em fan design, Caramba 4, tem uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo, eu tava guardando e acumulando imagem pra quando rolasse, é que todo mundo tava no hype da evolução do Gekomon, obviamente todo mundo tava esperando isso. Esse episódio não nos apontou com isso, mas eventualmente a gente chega lá pra falar sobre. Mas como não teve evolução até agora, os caras sentiram necessidade de fazer fanart sobre como seria a evolução dele. O que nas séries anteriores não teve necessidade, porque a gente já ganhou de mão beijada, tá ligado? Toma aqui, ó, toma a linha evolutiva completa do bicho. Não precisa ficar fazendo teoria nem nada. Aí, como o Gekomon foi diferente, e a gente tem vários designs que os caras pensaram pra ele. Eu peguei os designs, abre aspas, sérios, que o pessoal realmente tentou dar uma evolução coerente pra ele, mas pode ficar sabendo que tem muita evolução mesmo do Gekomon por aí. E se você pesquisar, você ainda acha. Se liga mais ou menos o que o pessoal queria pro Gekomon. Essa foi o que eles entenderam que poderia ser ele, mas na verdade acho que era a Wolvermon. Essa que tá com os olhos brilhando, sabe? Eles colocaram também que uma lanterna. Lanterna, não. Nossa, eu nem sabia disso. Tipo, os caras pegaram alguma cena do trailer pra fazer teoria disso. Eu não tinha pensado nisso, eu não sabia disso, não. Então, mas tá olha aí. Tá do lado, esses olhos brilhando, tá ligado aí? Uhum. Esse que tá com os olhos brilhando. Eu acho que é uma cena que teve no trailer. Nossa, é um frame da Wolvermon? Nossa! É o Wolvermon. Eles pegaram e acharam que era do Gekomon. Tá. Esse outro aí que tá meio parecendo um Green Ninja aí, segurando tipo essas lua crescente. Vai um ele é só o Battle. Ele é só o Battle. É só o Battle. Sei lá, cara. Eu ia falar que, tipo, eu tive uma ideia que poderia ser algo parecido com isso, sabe? Segurando meio que uns chakram, algo do tipo assim, em formato de lua crescente. Uhum.
Eu falei, não, é só o Battle, mas eu acho que provavelmente é o melhor design daí. Aí tudo bem. Esse outro aí que ficou bem colorido, ele parece alguma coisa que seria uma evolução com aqueles ovos, sabe? Ou com os Digimetal. Sei lá, alguma coisa do Toy e Agumon, por essa vibe aí. Ficou diferente, sabe? Aí tem o outro bicho ali. Essa é a Dark do Gekomon. Essa aqui é a Dark de... eu vou chupar teu cu. Esse cabelo aí me chamou atenção, porque eu tava pensando que eles poderiam ir pra esse nível, sabe? Tipo, exagerar naquele cabelo todo, espinho, sei lá, que o Gekomon tem. Eles meio que fizeram isso até um certo ponto, até demais, né, com a Armalizamon. Fizeram os espinhos, ficou tão grande que foi até na cara do bicho. E aí foi o último ali, Medabots, porque o cara, ele pegou inspiração de Mega Man NX, eu acho. Full humanoide isso aí, no caso, já, né? E eu gosto de como todo mundo tá errado. E foi uma surpresa boa, sabe? Eu gostei de como eles foram pra um ângulo bem diferente. O Gekomon pro Armalizamon é 880, sabe? Os bichos têm estilo de luta completamente diferente. Assim, teve aquele Foreshadowing, né? Naquele episódio do cara, no episódio anterior. Que ele tava girando assim, mas eu acredito que ele já fez isso, na verdade, com o Mahamon, não fez? Ele já fez, é que no episódio anterior eles por algum motivo fizeram ele parecer um disco voador de brinquedo. Ele já tinha ataque assim, ele faz na abertura então, né? É isso também. Mas eu falo que o pessoal que fala, mas ele mudou demais, já não parece mais a mesma coisa. O protagonista do primeiro anime de Digimon, o Agumon pro Greymon, vocês falam que é um bicho completamente diferente? Tudo bem, ele segue a linha de dinossauro barra réptil, barra dragão e tudo. Ainda segue, né? E esse é o ponto aqui com o Gekomon, com o Armalizamon. Mas você não pode olhar para o Agumon e pro Greymon e falar, tá aqui, ó, mesmo bicho. Ou mudou pouco. Porque não é a mesma coisa, né, cara? Não, você falou isso do Greymon também, que eu achei um negócio interessante. Não era o que eu esperava pro Gekomon, a evolução dele, mas uma ideia que eu sempre tive no fundo da minha cabeça foi realmente ele ser mais monstrão, tá ligado? Ele ser mais pesado, como ele realmente é agora. Ele realmente vai ser mais bestial, mais animalesco. Porque isso normalmente é o que é atribuído aos Digimons Data. Sabe, eles são Digimons animal que você vê em grupos no mundo digital, sabe? E eles normalmente são mais pesados, assim, a evolução de nível criança para adulto deles. Sabe, Monochromon, por exemplo. Eu sei que tem muito mais exemplo que isso, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça. E realmente faz sentido porque na descrição do Armalizamon diz que ele vive em grupo. O que, na verdade, é uma visão assustadora. Imagina você chegar numa área rochosa e ter, tipo, uns 5 desses bichos aí. Cirúrgico isso aí. Vou colocar uns efeitos de batem palma. Foi muito bom esse episódio. Eu tô certo sobre isso, beleza, mas eu não vou dar tanto tapinha nas costas, porque eu pensei que ele poderia ser alguma coisa. Na hora da emoção e com o tempo eu fui pensando que ele poderia ser outra coisa. Quando a reação, tem como tu confirmar o que eu pensei que ele seria? Chuta, eu acho que ele vai virar um Velociraptor. Eu não cheguei a comentar isso, mas eu acho que ele vai chegar nessa vibe. Sim, dessa vez eu gravei a reação. Eu não sei o quanto eu vou usar, mas eu acho que valeu a pena. E vamos lá, agora indo pro episódio. Na verdade, não, tem alguns disclaimer antes. Acho que tem. Pera lá. Aí vamos lá, tem um preâmbulo aqui antes de começar a falar do episódio. No vídeo passado eu mencionei aparentemente que faz um mês que desde o começo da série pro momento que eles estão agora, porque seria o final de mês, já que eles estão recebendo o pagamento e é o aniversário do Asuka, etc. Mas, depois que esse episódio lançou, os fãs apontaram um detalhe muito bacana. A gente tem como saber exatamente quanto tempo se passou desde o começo do Break até esse episódio atual aí. Principalmente com esse episódio atual agora dando uma data. No episódio 1, o Sapotama de uma das personagens, não da Hitomi, eu acho, mas de uma das personagens que estava sendo apresentada, estava lá 15 de maio. Ou seja, aquela merda toda com a vida do Tomoro aconteceu dia 15 de maio, beleza. E no perfil do Asuka, nas informações dele, disse que o aniversário dele é em 6 de junho. Então, sim, se passaram 3 semanas desde o começo de Beat Break até esse episódio, que é o aniversário do Asuka. Interessante isso aí.
Então tá, eu só queria me corrigir. Não é importante nada, mas tá aí, eu me corrigi, é isso. E beleza, indo pro episódio em si agora, essa porra deixa a gente com maior que 5 minutos, mas beleza. O episódio abre de onde ele parou da última vez. Nada a comentar muito aqui, exceto a reação do Kaito. Cara, nesse episódio, no início dele mesmo, essa parte, eu reparei algo que eu fui falar assim, já avisei assim de cara, assim. A reação do Kaito tá interessante aqui. Porque você não vê mais aquela raiva, sabe? Você não vê aquele espírito assim de guerra, violência. Você não vê mais uma pessoa violenta, com muita raiva. Você vê uma pessoa sentindo, eu diria até que um pouco de pena, sabe? Um pouco de pena, talvez inveja, até empatia também, cara. O Kaito tava diferente no início, aquela expressão dele. Tanto que ele até mostrou que ele não tinha mais interesse nem nada. Mas o jeito que ele demonstrou isso e o jeito que eles colocaram foco, deu pra você entender assim, talvez esse cara aqui não é aquilo que o pessoal tá pensando que ele seja. Talvez ele não seja tão violento assim, sabe? Ele definitivamente parece o tipo de personagem que faria isso. Tipo, quando você apresenta um vilão que ele tem dissonância no próprio grupo dele, já parece que eles já vão querer ir por esse ângulo dele não se encaixar naquele grupo exatamente. Dele tá lá porque, tipo, chamaram ele só. E não porque, tipo, ele realmente pertence àquele lugar. Mas, de novo, volta pra aquilo que eu falei. Não é o que acontece, mas sim como acontece, tá ligado? Vamos ver como é que eles vão fazer isso com o personagem do Kaito, porque esse aspecto, para mim, dele também já tá bem óbvio. Você falou que ele não se sente confortável com 5 estrelas, basicamente? Ou seja, você pode fazer um paralelo com o Kyo fez também. Ele meio que vai acabar entendendo o ponto do Kyo, de um jeito ou de outro. Por bem ou por mal. Vamos ver como isso vai acontecer. Poxa! Quarta cena, já é de noite, eles estão de volta na casa. Kyo tá todo esbagaçado, ele finge que ele não tá, mas ele mal tá conseguindo ficar de pé. A gente já tem as notícias ali, mostrando que foi tudo no mesmo dia, beleza? E daí começa... Lore Drop! Meu Deus! Eu gosto como a Arena representa a gente, tá ligado? A Arena vai lá e questiona ele de maneira raivosa, tá ligado? Kyo, explica pra gente. Kyo falou, e na minha opinião ele ainda falou pouco, viu? A gente já tem o lore drop do Kyo mencionando que ele era um membro 5 estrelas, a gente tem até um flashback dele, mas a gente já chega nessa parte. Aí, sobre a cena aí, cara, que vamos lá. O episódio ele foi muito bom, eu não tenho como negar isso. Ele pode até ser meu favorito, eu tenho que pensar sobre isso. Mas, sempre ressaltando, tem diferença entre ser bom e você gostar. Porque, tipo, eu gosto dessa exposição. Eu gosto de como é contado e de como os temas que são abordados nela ressoam no episódio e nos personagens. Eu gosto de como ela dá as explicações que queria sem tratar a gente como criança. Agora, isso daí só tem acontecido porque o Makoto chegou lá e falou: essa cicatriz aí não é nova não, né, Kyo? É meio paia. É meio paia, viu? Foi meio estranho mesmo que você falou isso. O Makoto, ele podia só estar puxando o assunto, sabe? Ele não é muito bom em quebrar o gelo, então ele só falou isso mesmo. Eu acho que no caso aí ele tá querendo conectar diretamente com 5 estrelas, sabe? No caso não é que, você tem uma cicatriz, né? Era mais pra tipo... essa cicatriz aí será que faz parte dessa história toda? Como é que é? Que tipo de cicatriz é essa? Ela aconteceu de que jeito, sabe? Mais desse tipo assim que ele quis perguntar aquilo. Tipo, por um lado eu consigo ver a explicação sendo essa, seja, sei lá, ele só querendo puxar assunto, ou seja, ele só querendo conectar os pontos. Depois disso, quando que né, na cena anterior o Kaito menciona que ele ia fazer o relatório para a União Mundial, que é a empresa que faz os Sapotamas aqui, e na cena aí, quando o Kyo fala que é a União Mundial que controla as coisas por trás dos panos, o Makoto, tipo, ele basicamente fala, meu Deus, o que a empresa que fabrica os Sapotamas tem a ver com os irmãos que Sapotamas, sabe? Pô, Makoto, era pra tu ser o esperto do grupo, cara. Eu até pensaria que podia ser uma das opções, mas como o Makoto também faz essa pergunta aí, meio besta, eu não consigo não pensar que só é coisa do roteiro mesmo, sabe? Eles tinham que contar de algum jeito e decidiram contar assim. Não é necessariamente ruim, não me tira do episódio, mas tá aí, é uma coisa que eu queria comentar mesmo. Eu falo que talvez pareça meio que, eu não acredito nisso, como se tivesse um ar de conspiração por trás que eles quiseram colocar, mas realmente acabou ficando desse jeito aí mesmo, ficou meio estranho mesmo, agora você fala. É que a gente tá fora da bolha deles, tá ligado? É uma coisa que eu também sempre gosto de falar,
Não tem como você usar um argumento fora da série, dentro da série, tá ligado? Eu sempre tento achar uma explicação dentro da série. Isso aí me lembra aquele negócio lá, eu acho que é a mochila ou a sacola de Sally, já ouviu falar, já experimento? Qual que é a dele? Que tipo assim, uma amiga tá com uma outra amiga, sabe? Aí essa amiga, ela deixa a coisa dela na mochila dela, sabe? E ela vai pra outro canto. Aí a amiga dela pega o que tá na cesta que a Sally colocou e coloca na cesta dela, sabe? Meio que troca assim. Aí a Sally chega e procura onde é que tá, sabe? E a pessoa, é meio que um teste assim, pra criança, eu acho, pra saber se tem algum tipo de neurodivergência. Aí a criança vai responder onde que a Sally vai procurar, sabe? E aí que tá, a Sally, obviamente, ela vai procurar onde que ela tinha deixado, sabe? Na mochila dela. Ela não tem o mesmo conhecimento que o observador tem, no caso. Os personagens não possuem o mesmo conhecimento que os telespectadores possuem, sabe? Ou vice-versa, às vezes tem um personagem que possui e sabe de algo que a gente, obviamente, não sabe. Cirúrgico, Aí, beleza, aí... Não, eu vou deixar, faz sentido total. Aí, corta pro flashback do Kyo. 11 anos atrás, ele tá com 11 anos aqui, ele tem 22, se não me engano, a não ser que ele já tenha feito o aniversário, mas beleza. Dali a gente já viu o Kyo no começo da carreira dele como cleaner. Ele também já era meio ferrado, então isso também meio que quebra as teorias dele também ser de uma família figurona, que nem o Makoto, por exemplo. E daí a gente já vê também o grande Andremão. Eu adoro o Andremão, cara, é sempre bom ver ele. Andremão. Ele já tá preparando o Spiral Sword dele, que tá extremamente bem animado, cara. Por que animaram tão bem aquela cena? Nem precisava. Na cena aí o Kyo tá contando como a atitude dele era diferente antigamente. E também aí já mostra o Cougarmon evoluindo pra Murasanemon pela primeira vez, pelo que é implícito com a reação do Kyo. E eu gosto de como, tipo, eles não fazem cerimônia para as cenas do Kyo nesse anime, sabe? No episódio passado a gente ganhou cena de evolução dele. Tipo, ele não tem uma frase de efeito na cena. A evolução para mim, o perfeito dele é relativamente normal comparada à dos outros. E aqui a mesma coisa também. Evoluiu sem cerimônia, matou o bicho e é isso. Isso daí é questão realmente que o Kyo já passou por muita coisa, sabe? O que ele é assim naturalmente mesmo. O Kyo realmente é um cara fora da curva. Engraçado você falar nisso, porque também, né, se eu for pegar, por exemplo, igual eu falei, o Tomoro, né? O Tomoro acha que ele é o único que é diferentão. Não, olha o Kyo, por exemplo. Com 11 anos já sendo essa arma toda, cara. Não é um cara normal, tá ligado? Eu também ia comentar disso daí, tipo, caraca, o cara com 11 anos já tem nível perfeito, mas eu lembro, tá, isso aí é 90% dos protagonistas de Digimon, mas beleza. E o Kyo tem muito Mega. Nossa, o Kyo já tem um Mega muito, cara. Ele já tem, ele só tá segurando essa porra, cara. Eu talvez esteja hypando muito o Kyo, talvez, mas, de novo, o cara é basicamente conhecido por esconder coisa. Mas, tipo, isso aí é um negócio bacana, porque eu gosto quando um anime faz isso. Onde o anime tem um protagonista, mas tem outro personagem na série que ele já passou por toda a aventura dele. Que ele já passou, tipo, a própria história de protagonista dele, sabe? É tipo o Shanks em One Piece. Esse maluco aí, importante pra história, os Karama 4, ele já tem um background absurdo que só tá sendo explorado agora, tá ligado? Que é alguma coisa mais ou menos nessa vibe. E daí já chega os velhos do governo. Os velhos do governo onisciente, onipresente. Também tinha o agente do governo ali que apareceu, simplesmente se manifestou durante a lua do Haremon ali pro Kaito dar o sapotão pro cara. Achei engraçado isso. Beat Break gosta de personagem velho, né, cara? E eles dão um design legal pro cara, tá ligado? Eles dão um monóculo, uma barba, eles dão um dublador legal pra ele, e esse maluco provavelmente não vai dar as caras nunca mais. Daí ele vai lá, já chama o Kyo pra organização dos top 5 cleaners daquele mundo, com ele tendo 11 anos. Eu gostaria de falar que talvez aí não seria algo comum, mas é dito que o Kaito mesmo virou um 5 estrelas pouco tempo depois do Kyo, e eles têm a mesma idade. Vamos ver o quanto eles comparam com os outros 5 estrelas, eventualmente. Porque, tipo, eu tenho um pouco desse medo, tá ligado? O Kaito, ele tem muita cara de, tipo, daquele personagem eu fui introduzido muito cedo na série. Sei lá, pegando outro exemplo de Dragon Ball, o Raditz, tá ligado? Eu fui introduzido muito cedo na série. Mas aí, beleza, e a gente já tem essa explicação. Aí o Kyo, ele entra pro grupo como o 5 estrelas de ouro. Olha só, eu estava errado.
E eu estava absolutamente errado. Mentira, eu não estava totalmente errado, porque eu dei uma margem pro pessoal que achava que ele... que achava acertadamente que ele era do ouro por causa que, né, você podia usar a mesma desculpa que você tinha do Gokumon pro Murasame. Mas aí eu fui parar pra ligar os pontos. Não, porque o repulso dele é amarelo. Eu acho que isso daí era uma boa bandeira vermelha pra isso. Eu acho que isso aí era um bom argumento. E também o fato de que ele é o líder da Glowing Dawn, a antiga Golden Dawn, sabe? Aí eu me senti meio besta em retrospectiva. Tido, porra, o cara tem um Digimon com nome de chuva. A e ele é silhueta todo azul. Eu ia falar que a silhueta também do Kyo durante os intervalos é meio que um dourado barra amarelo. Sabe? Sim, verdade. Apontado também. Mas assim, cara, realmente você falou, tinha muita coisa de água também nele, sabe? A cor assim, da roupa e tudo, o próprio Murasame bom, você conectar com ele meio com a chuva, então realmente. Como é que eu os ataques dele? Sim. Realmente, eu não julgo o pessoal que essa ambiguidade. Estrelas de ouro, beleza, eu tava errado. E aí mostra ele como o pior drip que eu já vi nesse anime. Puta que pariu, pensa numa roupa brega, cara. Eu odeio olhar pra aquilo. Eu pulei essa parte do episódio quando eu fui rever. Eu tô olhando pra ele agora e tá doendo meus olhos. Eu vou olhar pra ele na edição e meus olhos estão ardendo mais ainda. Tira isso da minha tela, por favor. Cara, qual é? Olha o bullying, cara. Tá pior do que a gente zoando o Marimbo Moon. Olha o drip desse maluco. Suco dos anos 80/90. Exagerado mesmo, ser assim mesmo, estilão do cara, mano. É muito feio, desculpa, é muito feio e brega, cara, desculpa. Eu prefiro mil vezes o drip que o Kyo tem agora, e eu já falava que ele parecia um personagem de Nazuma antes. Tá, então, o que tem mais drip? O Kyo desse tipo aí brega ou os Crocs do Tomuro? Ó o X1 aí, ó. Nossa! Qual que é pior, tá ligado? Se eu tiver que escolher minha punição no inferno, qual que seria? Why not both? Imagina como alguém pode fazer um edit disso? Eu vou fazer, eu já pensei nisso, é fácil. A imagem que foi proibida em vários multiversos. Aí, com o final do flashback do Kyo e da explicação dele, ele menciona que ele saiu dos 5 estrelas, ele menciona de maneira bem simplificada. Ele não diz o motivo exato, mas ele fala que um dos motivos foi que na Glowing Dawn ele pode ficar com a família dele, com pessoas que ele se importa, e ele tem liberdade. Isso parece muita coisa que ele meio que inventou na hora, ou que ele já estava inventando essa desculpa, cara. Não sei como dizer, mas ele não contou a história toda, sabe? Pelo que parece. Eu disse, ele falou e falou muito pouco. Como é que eu tava lendo, né? Eu não lembro bem onde foi. Que toda essa ideia do que ele cuidar dos bebês lá do Irinso, lembrete aqui que eu acho que você falou, falando do Irinso, cara, dos bebês do Irinso, lembra que a gente falou sobre isso? Sim. Tô de boa com isso de ter esquecido de comentar isso no vídeo passado sobre o Kyo tá drenado de repulso e por extensão não ter ninguém pra ir alimentar os baby, mas aí eu parei pra pensar um pouco. Tá, nesse episódio não mencionaram isso e o Kyo já tá mais de boa no final desse episódio, mas tipo, como eles então o Harem de tarde, eu imagino que o Kyo já tenha ido dar alimento pros baby durante aquele dia. Então meio que eles não passaram fome por causa disso. Mas, de novo, é só coisa que a gente pensou e a série não mencionou. Então, eu quero saber disso. O que aconteceu com o coitado dos baby, cara? Imagina só depois que o Armarizamon nocauteia o Marimbon e ele vê o Pichimon caindo, assim, tá ligado? Nocauteado. E o Kyo, tipo, puta que pariu, esqueci. Eu vou conectar o Nirinso com os 5 estrelas, por exemplo. Que o Kyo, provavelmente, ele já fez coisas que ele se arrepende de ter feito, sabe? Coisas que ele considera cruéis ou perversas, coisas que não deveriam ter sido feitas. E ele solta aquela frase que não é tarde demais pra mudar e tudo, buscar redenção. É um tipo de coisa assim, que eles estavam tentando conectar uma coisa com a outra, sabe? Como se aquele ato todo dele estivesse querendo meio que fazer as pazes assim, com os Digimons. Sim. Isso daí é uma coisa muito importante, na verdade, que eu vou comentar, inclusive, agora nessa próxima cena aí. O anime ele é muito bem planejado, tanto que, tipo, agora eles estão marketando o anime Arcos. Isso daí é uma coisa que... Eu não lembro de quando isso aí aconteceu pela última vez.
sabe? É um esforço, uma movimentação de dinheiro e marketing absurda pra isso daí acontecer desse jeito. Porque vamos lá. Você tá ligado em Dragon Ball Daima, por exemplo? Eu tô ligado, Daima. Tô ligado o que é curso, essas paradas assim. Acho que, se não me engano, lá quando o Goku teve a transformação nova dele, eu não assisti Daima, não sei o nome da transformação, mas tá ali. Mais ou menos nesse episódio aí, eles lançaram um artigo sobre os bastidores da série, basicamente falando que eles não planejaram nada, que eles não tinham um roteiro e que eles tinham que inventar as coisas e animar de acordo com o que eles iam pensando com o passar do tempo. Numa série que tem, tipo, 20 episódios. É um bagulho muito tenso você parar pra pensar isso. A série, ela basicamente não conecta nada com nada porque eles não conseguiram planejar nada. E aqui é o exato contrário disso, porque tem tanto planejamento. Os produtores e escritores, eles têm tanta informação sobre o passado dos personagens, sobre o contexto deles, que eles têm uma liberdade tão grande para poder escrever sobre o que esses personagens são, como eles agem, por que eles agiram daquele jeito. Tanto que isso me deixa suspeito em cada cena que, tipo, eles dão foco em alguma coisa esquisita. Tipo, no episódio passado teve 2 cenas assim. Teve o Kyo tomando um bagulho esquisito em 2 cenas diferentes, um bagulho que parecia um leite. E quando o Tomoro ele fala que nenhum Digimon teria a capacidade de sentir a sensação de ter um membro da família dele congelado pelo Cold Heart, corta pra um olhar assim do Kyo, assim, tá ligado? Olhando pro Tomoro depois que ele fala isso. Cara, disso, esse tipo de cena aí me deixa muito paranoico agora. Nem o Kiropimon, né? Night Kiropimon lá. Sim, o foreshadow na sombra da Kiropimon, naquela ilustração, cara, tem muita coisa que é muito bem amarrada, tem muita coisa que os caras já sabem sobre os personagens, eles escrevem eles desse jeito, tanto que, tipo, nessa cena aí, logo depois que o Kyo termina de explicar o flashback dele, tem uma coisa muito tensa que aconteceu comigo. Sabe quando você tá assistindo alguma coisa e você pensa no que vai acontecer logo em seguida, e quando essa coisa acontece, sabe? Parece que o episódio tá ali na sua mente. É um bagulho assustador. Porque, vamos lá, assim que o Kyo, ele deu a explicação por que ele entrou pros 5 estrelas e toda a atitude que ele tinha, na hora eu lembrei do episódio 3. Aquela reação que ele teve quando o Tomoro disse que ele queria sair deletando todo Digimon que fizesse mal, sabe? De acordo com ele. E já naquele episódio, a gente tinha comentado que a reação dele é de alguém que já passou por essa situação, que já teve que ter essa conversa com alguém antes. A gente só não sabia que a compreensão dele sobre esse assunto era tão pessoal assim. Aí logo depois de eu pensar nisso, a porra do episódio dá um foco nos olhos de peixe morto do Kyo olhando pro Tomoro no fundo da sala e taca o flashback dessa cena do episódio 3, cara. Puta merda! E depois disso ele vai lá e ainda pergunta pro Tomoro o que ele quer fazer. Ele dá a escolha pro Tomoro porque ele não quer tirar a liberdade dele e forçar ele num lugar que ele não esteja confortável, porque já fizeram isso com ele no passado. Puta que pariu, que personagem bem escrito do caralho! Ele é o personagem favorito, o Kyo. Todo mundo mordeu a língua com esse mano aí, eu também, cara, não tenho mais o que falar mal dele. Nossa, cara, meu Deus. Pra vocês terem um pouco de noção porque eu me emocionei tanto com esse episódio, mas tudo bem. Aí o Kyo, ele tá conversando com o Tomoro sobre isso, sobre como se o Tomoro tá bem, o que ele quer fazer. Se o Tomoro quiser sair agora, ele pode sair, porque ele prometeu cuidar do Tomoro, mas ele também não vai forçar ele naquele lugar. E se ele precisar que alguém cuide do Kekomon, ele vai cuidar também, porque ele já tá fazendo há muito tempo com os Baby, então mais um não seria problema pra ele. E ele deixa o Tomoro dar a própria resposta dele. E o Tomoro não dá a resposta ali, ele só fica quieto, ainda frustrado com a situação, enquanto o Kekomon ele sai da cena por causa da conversa que os dois tiveram. A Prishimon e a Kiropimon vão atrás dele, enquanto a Arena também manda ele fazer alguma coisa. Ela confronta ele. E eu gosto de como, tipo, o Tomoro ele só se afasta dela. Tipo, ele não tenta gritar, ele não tenta confrontar, não, ele quer ficar sozinho, porque nenhum dos dois precisa disso nesse momento. Você vê que até a Arena, ela ficou surpresa com aquilo, ela não esperava isso vindo do Tomoro. Sim, sim. Pra todo mundo, na verdade, nenhum deles precisa disso nesse momento. Corta a cena e o Tomoro ele já tá no hospital falando com o Asuka, enquanto o pessoal da Glowing Dawn tá se perguntando se ele vai voltar, se tá tudo bem com ele, o que vai acontecer. A Arena, ela tem certeza que ele volta. Isso daí foi uma cena legal até. E essa cena aí do Tomoro no hospital é
provavelmente a cena mais importante do episódio, até a cena do Armalizamon. O Tomoro, na cena, ele fala das pessoas próximas dele que se machucaram. E ele menciona o Gekomon por último. O Tomoro, ele já se culpava antes pelo que acontecia, porque ele pensava que ele poderia ter feito algo a respeito para impedir esses acidentes. Mas aqui ele se culpa porque ele pensa que ele foi o motivo disso tudo acontecer. A frase dele falar pro irmão que ele perdeu a batida dele, é basicamente ele dizendo que sente que perdeu tudo que ele acreditava e tudo que ele queria ser, tudo que ele devia ser. Enquanto a Kirofumon e a Peachmon estão indo atrás do Gekomon para ter certeza que ele não vai se matar no processo, que ele não vai se matar no meio do caminho, já corta pro Marimbumon quebrando a fenda do Mirror World e ir pro mundo real. Abriram uma porta de monstros S.A. sem querer e ele saiu de lá. Eu tive essa ideia de zoeira, viu? Porque o Marimbumon lembra muito o monstro de Monstros S.A. Tipo, no Marimbumon também isso é interessante. Eu parei pra pensar, tipo, se eles tivessem que colocar algum Digimon nível perfeito novo, tá ligado? Em específico de Liberator, provavelmente ele seria a primeira escolha mesmo, tá ligado? Porque ele é tipo, é só um bicho, tá ligado? Tipo, ele é um bicho ok. Eu fui ver a descrição dele e, tipo, é onde não tem muita coisa de especial. Também, tipo, como aqui é a estreia dele em anime, a gente vai pegar referência daqui, tá ligado? De como ele age. Porque, tipo, não dá pra pegar referências de Liberator, porque em Liberator, Digimon não tem, tipo, ataque, golpes, caramba, quadro. Não, em Liberator, Digimon tem efeito, porque eles são cartinha, tá ligado? Então não tem como pegar muita referência dali, do que ele faz, etc. Tanto que eles bufaram o Marimbumon nesse episódio. É até interessante, eu comento quando chegar na cena do Armalizamon. Você vê, cara, o bicho é tão bucha que eles tiveram que bufar ele e ele ainda apanha. Mas esse bullying com o Marimbumon, viu? Fala assim. Marimbumon. É zoeira, galera. É zoeira, brincadeirinha. É um bicho legal, cara. Mas que ele parece bicho de Monstros S.A. aí, parece. Olha, isso é meio que um elogio. Monstros S.A. é meu filme favorito da Pixar. E vamos começar com essa polêmica. A Terceira Guerra Mundial começa assim, cara, discutindo qual é o melhor filme da Pixar. Mesmo com o bicho ainda sendo meio bucha nesse episódio, o Yoshi já chega lá na casa dele falando: fudeu, vamos morrer todo mundo. E eu acho que porra é essa que a gente faz? Não sei, eu sou só um mensageiro, vou embora. E ele vai embora. Outro bait aí, cara. Os caras pensando, não, o Yoshi não é só um velho, não, ele não é só um bêbado. Ele é foda, ele é importante, ele é cientista, ele trabalhava junto com o Kyo no 5 estrelas, sabe, sei as quantas. E aí quando vê nesse episódio, não, eu sou só um mensageiro, vou embora daqui. Só vim dar o aviso mesmo. Olha, cara, é o seguinte, outra coisa que eu percebi do Marimbumon, o que eles querem dizer com isso? Lembra um pouco a bandeira trans, essas cores, tirando a parte verde, assim, lembra um pouco a bandeira trans. Lembra, é engraçado até. Fica mais engraçado ainda porque nesse episódio ele é dublado por uma mulher. Isso eu até achei esquisito, na verdade, do Yoshi ser o cara que dá o aviso, sendo que a mulher que faz, a dubladora, que faz o Marimbumon nesse episódio, é a mesma da Maki. E a Maki, ela tá nesse episódio, ela aparece por uma cena ali vendo o Marimbumon marchando em direção a Going Down. Aí, sei lá, será que ela não podia avisar os caras, sabe, em vez de ser o Yoshi? Isso tudo bem, eu sinto que desperdiçaram um pouco ele aqui, sendo que não precisava colocar ele. Porque a dubladora da Maki tava no episódio, então tá aí, eu só achei esquisito isso mesmo. A Kirofumon e a Peachmon recebem o chamado do Makoto falando que a casa deles está sendo atacada. Com isso, eles vão em direção à zona de fogo. E o Gekomon decide ir atrás do Tomoro. Ele tava com o pé atrás do Tomoro nessa cena. Ele não tá com medo do cara, pelo amor de Deus. Repete o que você falou, repete aí. O Gekomon tava com medo de ir atrás do Tomoro, ele tava com o pé atrás de ir atrás do Tomoro. Porque, né, quem não estaria. Mas assim que ele ouve que a casa dele tá em perigo, ele não hesita e vai em direção ao Tomoro. Ele anda com as pernas dele. Aí beleza, volta os comerciais e o Tomoro ele já saiu do hospital. Ele tá lá contemplando a vida dele e a gente tem um flashback dele. Mais um flashback dele, no caso. E esse flashback do Tomoro, ele serve pra mostrar o quão parecido ele é com o Gekomon quando ele era criança. Esse flashback aí, ele se passa 6 meses depois dos pais do Tomoro terem sido presos. E o Tomoro, ele se lembra dessa discussão que ele teve com a Asuka e a gente vê ele frustrado com a atitude do irmão.
já que o Tomoro ele não consegue entender como o Asuka ele ainda pode sorrir mesmo com toda a merda que tá acontecendo com a vida deles. O flashback nessa cena, ele acaba com o Tomoro falando que odeia o Asuka, o cara 4, dando a entender que a relação dos dois estava meio abalada, mas a gente sabe que não é assim, então eu acho que é pertinente a gente falar do flashback no total aqui. O Asuka, ele, depois que o Tomoro fala que ele odeia ele responde que ele mais que ninguém entende o quão difícil a situação é. Ele definitivamente tinha muito mais a perder do que o Tomoro e mesmo assim ele escolheu cuidar dele, dizendo que esse é o motivo que o faz manter esse sorriso na cara dele. Ele prefere ver o lado bom de uma situação ruim porque ele sabe que se ele não fizer isso, se ele não agir desse jeito, ele vai afetar negativamente não só ele, como o ambiente inteiro dele, que foi basicamente os temas do episódio passado e desse também, com o Tomoro deixando que a raiva dele tome controle dele e, por extensão, piore a situação toda. Exatamente isso, cara. Cara, desenvolvimento de personagem, desenvolvimento até de ambiente, se for duvidar. Desenvolvimento de contexto, desenvolvimento de situação. Desenvolvimento do desenvolvimento. Eles falam que, por exemplo, a ideia do nome do Tomoro, sabe? Tipo, você sempre vê as possibilidades de esperança do amanhã. Aí beleza, enquanto o Tomoro tá panguando com ele mesmo ali sobre isso, sobre o flashback dele, o Kekomon vai lá e já acorda ele pra vida. Chegando lá, ele já pega o Sapotama, toma um pouco do repouso do Tomoro e já dá um contexto da situação pro Tomoro, falando que a casa dele tá atacada e fudeu geral. Aí com isso, os dois discutem ali mais um pouco, de novo martelando o ponto do quão parecido o Gekomon é com o Tomoro quando ele era criança. E o Tomoro, ele não quer ir para aquele lugar, ele ainda tá hesitando em ajudar o pessoal da Glowing Dawn, não porque ele não gosta deles, mas ele pensa que ele vai piorar a situação. Aí beleza, depois dessa cena breve aí, a gente já tem os membros da Glowing Dawn contra o Marin Bumbum. Eu sentiria necessidade de me perguntar o porquê que ele tá agindo daquele jeito esquisito, mas o próprio episódio já responde isso depois que a luta acaba. Então vou comentar aqui que o Makoto ele diz que o Marin Bumbum ele tá mais forte que o normal, mas eu honestamente não vejo isso. Tudo bem, ele tancou os golpes da Glowing Dawn inteira ao mesmo tempo, os Karama 4 não fez basicamente nada nele. Ele também tá boostado com o Repulse do outro maluco ali, como o episódio explica. Mas tipo, sei lá, pra um nível perfeito meio que decepcionou. Pra mim, o Haremon no episódio passado era mais surpreendente que isso. É a mesma coisa aqui, tá ligado? O bicho só parece, sei lá, conseguir tancar mesmo os golpes que o Haremon já fazia no episódio passado. Tudo bem que o Haremon meio que tem isso aí meio passivo, ele é meio que gosma, então não tem como machucar ele direito, mas mesmo assim, eu não peguei hype com o bicho, eu não senti tanto perigo assim com ele. E no Digimon World 4, o Haremon, ele acabava sendo mais complicado de você lidar com ele do que, tipo, um Digimon-chefe, tipo o Apocalimon. Efeito de status, né? Sim, exatamente isso. Eu acho que ele envenenava e era um dos venenos mais fortes do jogo, e eu também acho que ele paralisava ao mesmo tempo. Era muito complicado se lidar com ele no Digimon World 4. Aí também o Marin Bumbum já demonstra algum dos ataques dele, mas tipo, eu não diria que é incoerente, porque é a primeira vez que a gente realmente vê ele em ação, tipo, como um Digimon mesmo, e não como uma cartinha. Mas, tipo, o veneno dele parece funcionar de um jeito diferente. Ele parece muito mais, sei lá, algo mais passivo, algo mais gasoso do que realmente o que o veneno dele na descrição faz, tá ligado? Você tinha até comentado no ao vivo, aura de peido. Cara, o problema é que eu odeio isso, cara. Eu odeio esse negócio, porque eu acho que isso começou com um personagem de Blue Lock. E eu não lembro o que era, tinha tipo uma aura, que a textura, o formato era um verde, sabe? Mas um verde tão... tá ligado? Aí ao redor dele, assim, aquele formato, aquela textura e tudo. Aí o pessoal começou com essa bobagem de aura de peido. Eu meio que fiquei paranoico com isso. Quando você for criar um personagem com aura verde, eu falei, não, tem que ser com esse tom de verde, luminoso desse jeito, nesse formato, o povo não ficar fazendo essas bobagens. Mas ali no caso, eu acho que ficou parecendo um pouco. O que você acha? E, tipo, eu achei curioso, tá ligado? E sei lá, nesse episódio, eles deixaram o Marin Bumbum muito mais parecido com o que o Haremon era no episódio passado, os dois tendo essa névoa de veneno, os dois sendo bichos largos, assim, meio que aquáticos também, já que o Haremon era meio aquático no episódio passado também, então meio que eu senti essa sensação de, não mais estranheza, mas sim de repetitividade, sabe? Eu fico imaginando que eles, sei lá, tipo, se tivesse que pegar algum
algum Digimon nível perfeito novo pra usar aqui. O Marimbumon era uma opção boa, mas com o Haremon no episódio passado, meio que não tem muita variedade. Realmente foi intencional, né? Meio que fazer um paralelo, algo do tipo assim. Deve ter sido intencional, cara, se for pensar. Sim, agora que eu paro pra pensar assim, porque tipo, são dois bichos bem parecidos, só que, em teoria, o Marimbumon é mais forte. Aí tem esse bagulho pra fazer o paralelo, tá ligado? No episódio passado eles apanharam com o Haremon, que é um nível adulto, e aqui eles conseguiram derrotar o Marimbumon, que é um nível perfeito. Eu falo também que não só o Marimbumon é mais forte, como também ele é mais bonito, né? Se for pra pensar. Ele parece até comestível. Essa coisa assunto aí, cara. O cara já tá parecendo um francês querendo comer lesma. O pessoal tá se ferrando com o Marimbumon, nem o Kugarmon consegue fazer alguma coisa contra ele. Mas aí chega o Gekomon pra salvar a pátria, botando a língua no chifre do cara, pra impedir o ataque. Ou será que tipo, seria o olho dele, porque ele é uma lesma? Vendo por esse lado faz sentido. Cara, é interessante você ver novamente que o Gekomon, nessa forma dele, foi novamente capaz de fazer um Digimon do nível perfeito e se movimentar, sabe? Mesmo que tenha sido o mínimo ali. É tipo, sei lá, uma criança dando um chute no saco de um adulto ou de alguém maior, tá ligado? Eu sempre tenho essa analogia com o Gekomon, ele vai no ponto fraco do bicho. Não deixa de ser um feito considerativo, cara. Não é qualquer monstro de nível criança que sai peitando de algum Digimon de nível perfeito. Ainda mais no nível perfeito, mais bufado ainda, né? Sim, isso aí mesmo, sei lá, que não fizesse muita coisa com o bicho, podia servir de utilidade, sabe? Se os Digimons ali eles não tivessem capacitados, se, sei lá, o Murasame pudesse fazer alguma coisa ali, era só o Gekomon fazer isso, o bicho ia ficar distraído e ia lá o Murasame e cortava o bicho no meio. Sim. Meio que é como eles conseguem ganhar dos Digimons na série toda, basicamente. Eles vão num ponto fraco do bicho, ou caso uma distração, alguma coisa do tipo, pra ter uma abertura pra conseguir derrotar o Digimon do episódio. Mesmo com tudo isso, o Gekomon consegue impedir a casa ele ser destruída basicamente naquele golpe do Marimbumon, mas mesmo assim ele ainda tá meio ruim de repulso e ele já cai ali mesmo. Aí o Marimbumon tá prestes a finalizar o cara, mas antes disso, chega lá o Tomoro com a velocidade da luz dele, ele consegue acompanhar a velocidade do Gekomon desde o hospital ali, beleza, achei isso meio esquisito, mas beleza. E ele consegue salvar o Gekomon. Eu critico isso, mas eles mereceram essa cena e fica melhor ainda com a cena seguinte, que é o famoso discurso emocional pré-evolução. Agora a gente ficou perguntando, será que vai? Será que vai? Será que é hora? Ó, Mugen e Juan da reação, confirma isso aí pra gente. Cara, será que vai? Vai rolar e vai ser cliffhanger, quer ver? Será que rola? Nossa, será? Meu Deus. Não. Plot twist, quem vai evoluir o Tomoro. Ah, não, pera. Será que rola, cara? Vai, será que vai? Rapaz. It's happening. Cara, eu não sei se eu falo isso, mas provavelmente a evolução mais merecida na franquia inteira, será? Ele teve até umas foreshadow aqui ali, né? Pro pessoal que fica analisando assim, as artes, os protótipos, arte beta e tudo. Uhum. Não é nem questão, tipo, de ser foreshadow, porque a gente já sabia que esse momento eventualmente ia chegar, mas sim, tipo, como ele foi construído durante toda a série, sabe? E por isso que eu digo que esse momento foi muito merecido por eles. Nossa, cara, foi muito satisfatório. O que bota essa evolução num nível tão alto pra mim é toda a fala do Tomoro antes da evolução. Estar ao seu lado me faz lembrar de tudo que eu mais odeio em mim mesmo. Você sempre esteve nos piores momentos da minha vida, desde que eu te conheci, mas você estava presente porque você estava ao meu lado. Eu também já fui alguém assustado, eu transformei meus medos e incertezas em frustração, mas eu tive alguém que me ensinou a superar tudo isso e seguir em frente. E é essa pessoa que eu preciso ser agora pra você. Porque quando eu tô com você, eu sinto que eu posso ser honesto comigo mesmo, já que eu não posso mentir pra mim mesmo. Muito bonito, cara. Muito merecido. Nossa. E essa cena aí também me fez chorar, cara. Não foi nem, tipo, o momento, a evolução, o êxtase, o ânimo, foi esse discurso. Aí realmente é uma cena muito bonita, aí depois esse discurso todos os 2 minutos que o Tomoro fica parado, o Marimbumon vai lá e empala o cara e ele morre. É isso, cena pesada, viu? Brincadeira. De novo, eles mereceram esse momento, eles mereceram ter esse discurso bonito aí pra cena acontecer. Isso. Mas aí, em cima o hype, ele fala pro Gekomon ajudar ele a proteger a casa dele, proteger a família dele. O Gekomon vai lá, fala com certeza, taca o Savotama pra cima e começa a tocar a música de evolução da série que eu acertei. A música que toca é a música que tava tocando no episódio 1 e no episódio 4.
Dali! Bravíssimo, pra mostrar o quão bem planejado a série é, voltando a falar do planejamento da série. A música se chama Edge of Limit por um cantor chamado Yagitaro. Ele é novo na franquia, então tem isso. E eu gosto de traduzir essa música como A Beira do Limite. É uma música que fala sobre não ter medo de se expressar e achar o que te motiva mesmo em meio às dúvidas e seguir em frente. Resumindo, o personagem do Tomori do Gekomon. É o seguinte, eu arrisco dizer que em contexto, analisando letras, essa é a melhor música de evolução. O que você acha? A letra da música é muito boa, realmente. Você vê que a música de evolução da série acerta quando a primeira palavra é tipo chore. Chore e corra para além dos seus sonhos. Outra música de evolução que tem letras muito bonitas também são as evoluções de Tamers, né? Tanto Sim. A primeira evolução quanto a One Vision, Matrix Evolution. Digimon, no geral, tem letras muito bonitas nas músicas de evoluções. Certo. Mas tipo, tem algumas que são pra ser mais animadas, pra ser mais hype. Como, sei lá, é o caso de... Não necessariamente uma música de evolução, mas uma Insert Song, que é Card Slash de Tamers, por exemplo. Também é Cross Heart, por exemplo. E também tem algumas que são mais emocionais, como Believer e Edge of Limit, como é aqui. Sim, eu diria que essa música ela é mais emocional do que animada e hype, tá ligado? Mas mesmo assim ela ainda é muito animada. E ela começa com solenidade, mas aí tem o pico de energia dela, falando pra você seguir em frente e lutar por ter os seus sonhos. Sim, é muito bonita. Muito bonita. Adorei Edge of Limit. Eu sei lá, eu dou 10/10 pra todas as músicas de evolução de Digimon, então isso aqui não é diferente. Essa que seria tipo 11/10, então, se for. Eu queria 11/10. Basicamente, com todos os lançamentos de música de evolução até agora, no dia que elas saíram, eu fiquei por horas ouvindo elas em loop, cara. Horas. Nossa, eu falei contigo. Eu tive a impressão que eu fiquei vendo o episódio 12 por 4 horas seguidas, só dando replay na cena do Armalizamon, cara. Com a música tocando de fundo. Aí quando o vídeo saiu às 1 da manhã, eu tava lá ouvindo. E fiquei vendo o clipe no canal oficial da Toei. Nossa, eu acho que eu já ouvi essa música umas 200 vezes desde que ela saiu. E, tipo, faz, sei lá, quanto tempo? Uns 4 dias que ela saiu, basicamente, no tempo que a gente tá gravando. Eu sou meio que assim com o Mad Pulse, tá ligado? Ficou grudado na minha mente, Mad Pulse. Tanto quanto a Com o Mad Pulse também. Com o Mad Pulse também. Acho que eu já ouvi essa música umas 200 vezes. Então, sobre a animação da cena de evolução, eu tenho dois detalhes muito legais para comentar sobre. Aquela ação que o Gekomon faz quando ele engole o Sapotama para evoluir, é a mesma reação, a mesma ação que ele faz quando ele pega a pulso do Tomoro no episódio do Mikimon. Tipo, ele cai para trás assim, tá ligado? Com os olhos fechados. E também tem o que o Tomoro fala pro Gekomon evoluir. Todo Tamer da Glowing Dawn tem uma frase, quando eles carregam o repulso deles no Savotama. E o do Tomoro é Uchinarase. A legenda que eu vi, que eu mandei pra vocês assistirem, tava Pound the Beat. Mas, tipo, eu pesquisei isso. Uchinarase é o verbo pra você tocar um instrumento em japonês. Assim, só queria mencionar isso porque é interessante o tema de música que ainda tem no Tomoro. Mas que o Armalizamon não foca muito nisso. Tá ligado? Acho que o Armalizamon consegue fazer um grave pras batidas do Tomoro. Além desse momento ele ser muito merecido, a gente ter esperado ele não decepcionar, ele, pra mim, cereja em cima do bolo é a fala do Kyo. Então essa é a sua resposta, Tomoro, porque realmente o Tomoro ele não tinha dado a resposta antes, eles deixam em aberto. Adiciona mais um pouco na emoção da cena pra mim. E aí tem a cena de luta também, né, que é bem básica, a cena de luta padrão de evolução, tem uns bagulho meio esquisitos nela também. A Armalizamon começa a flutuar depois que ele dá um soco no bucho do Marimbumon. É meio esquisito, mas tudo bem, tá valendo. O momento é legal, o momento é merecido. Eu não tenho jeito de criticar isso agora, porque eu tô emocionado demais. E chegar lá, o Armalizamon fala, haha, eu uso rosa muito melhor do que você. Fala mais alto, meu, não consigo te ouvir daí de baixo. Ai, meu bucho! O que é justo, se eu levasse um soco de uma pitaia com um acelerador de partículas na barriga, eu também teria essa reação. Ai, meu bucho! Um detalhe bacana, sendo aí, na verdade, logo antes do Armalizamon usar o finalizador dele, aparece o Tomoro falando, dando comando pro Armalizamon, e eu gosto muito de como o movimento que o Tomoro tá fazendo é o movimento de um maestro, sabe, conduzindo uma ópera, é muito bem detalhado, muito bem pensado.
Aí tem a descrição dele também, verdade. Pelo fato de que ele, canonicamente, tem um acelerador de partículas na barriga dele. E ele é fissurado em neutrônio, aparentemente. Olha pra ele. Com esse rosa, esse verde, lembrando uma pitaia. O melhor amigo do Kamen Rider Decade. Daí ele vai lá, ataca o finalizador dele. Aí o Marimon vai lá e fala: haha, eu virei uma rosquinha. Esse episódio tá cheio de comida, né, cara? E realmente, a gente tinha falado sobre o Gekomon, né, eles estarem aguardando tanto esse momento que ele eventualmente viraria um bicho trincado. Ele não tá de brincadeira mesmo, não. Pelo menos esse é um dos poucos Digimons que a descrição dele faz sentido na série. Teve até uma confusão que eu tive, alguma galera também teve depois que eu fui pesquisar sobre o assunto. É que no reference book, eles descrevem o Neutron Laser sendo capaz de derrotar Digimons de nível Ultimate, como tá na enciclopédia em inglês do reference book. E aí o pessoal pensou que isso daí significava que ele podia ganhar de nível Mega. Mas não, o Ultimate é para nível perfeito. Tanto nesse contexto quanto no original, que tá escrito Kanzentai na descrição. Que foi o caso que aconteceu nesse episódio, então, ponto provado. Só tem outra coisa que eu queria comentar nessa cena aí, que, de novo, é o episódio Lendo a Minha Mente. Eu pensando, caralho, porra é essa? O Armarizamon tá com fogo nos olhos. Aí quando o Marimbumon ele levanta o campo de força dele, que inclusive ele não tem na descrição dele, eles inventaram um campo de força pra ele nesse episódio. Os olhos do Armarizamon ficam vermelhos. Aí eu falei, nem fudendo! E o episódio lendo minha mente nisso. E é disso que eu tinha falado, que eles tinham bufado o Marimbumon, ele tem um campo de força aqui. Eu gostaria de pensar que é por causa do E-Pulse, que E-Pulse conseguiria fazer isso normalmente, tanto que o campo de força é amarelo, mas eu não tenho como provar isso por enquanto. Só que talvez eles estão tentando colocar algumas habilidades genéricas, tá ligado? Em Digimons níveis maiores e tudo. Porque bufado ele já tava, né? Aí volta aquilo que eu tinha falado. O Digimon se aproveitar da situação, do ambiente, do clima, de tudo. Depois que o Marimumon é derrotado, todo mundo comemora, eba! Já corta pro Douradinho, meu Deus, Douradinho! Ali no topo de um prédio tudo destruído, observando a situação toda. E aí o Caio também tá no lugar e chega pra confrontar o Douradinho sobre a situação e já revela que o nome dele aqui é Kanada, Genjo Kanada, o Gogyosei de ouro. Ele não era loiro, igual você achava que você falou que ele lembra um certo personagem. Não, eu preferia 1000 vezes quando ele era loiro, cara, na moral. Nunca foi, mas eu preferia 1000 vezes quando ele era loiro. E sério, com esse design aí dele, cara, ele parece muito a porra do mestre do Vlad, Fate Apócrifa, cara. E, nossa, me deu um desconforto de ver isso. Eu falo que parece que teve uma pequena inconsistência aí na altura, né? Pequena? O Kanada, eu acho que ele tem 1,90m e o Kaito tem 1,80m, assim. Aí quando os dois ficam perto assim, parece que não é bem isso, sabe? E aí você compara a altura do Flaremon nesse episódio, tá ligado? Com o Kanada, que era pra ter 1,90 em teoria. Ele basicamente parte no peitoral do Flaremon. Mas aí, na prévia, você vê ele do lado do Digimon dele, e tipo, o Kanada, ele bate no quadril do Gokumon. Então, tipo, sei lá, colocando uma comparação aqui de tamanho bem tosca entre eles aqui na edição, aqui, ó. A Toei nunca foi a melhor nessa questão de consistência, de tamanho e altura dos personagens. Sim, o One Piece é o exemplo mais óbvio disso, que tem personagem de 4, 5 metros, eles estão do mesmo tamanho que o Luffy. Tudo bem, eu entendo isso, eles têm que desenhar o personagem constantemente. Então colocar ele sendo da mesma altura ou um pouco mais alto que o outro é muito mais fácil do que desenhar eles tendo 4 metros. Mas, tipo, nessa cena aqui eu tenho a impressão que eles podiam ser coerentes. Porque na porra da prévia eles são coerentes com isso. O Flaremon parece que ele tem 2 vezes o tamanho que ele tem aqui nessa cena. Então, assim, doideira. Ou o Okumon tem 3,5 metros de altura, ou erraram a altura de algum deles aqui. O problema é descobrir quem que erraram a altura. Porque tem a cena também da luta do Murasame contra o Gokumon, não é? Lá no segundo episódio. Sim, e os dois estão na mesma altura também, basicamente. Então, tá esquisito isso mesmo. O tamanho é muito bizarro nessa cena. Tá, beleza? Fora isso, essa cena tem o Kaito confrontando o Genjo, perguntando se foi ele que causou isso. E realmente, o Genjo ele confirma, estava tendo um incidente no Mirror World durante esse tempo, e ele só aproveitou o caos e pegou um Marimbumon ali para atacar o lugar por algum motivo.
Ele diz que ele só queria ver um show legal, tá ligado? Foi um bom show. Mas, tipo, a gente não sabe ainda qual o motivador dele ter feito tudo isso. Tanto que essa cena aí levantou algumas outras teorias, na verdade, mas a mais prevalente sendo que possivelmente o Genjo foi o responsável por mandar o Ziemon matar o Asuka. Porque ele estava presente no lugar, porque o Gokumon também estava presente no lugar, e o Gokumon salvou o Gekomon e o Tomoro naquela situação. O que, de novo, ainda assim é uma cena muito bizarra da gente para pensar, sendo que esse episódio ele botou os caras em perigo. Essa cena aí me deixou confuso, e isso daí é um problema que eu já tinha com essa cena no episódio 2, desde sempre, na verdade. Por que diabos o Gokumon salvou o Gekomon ali e o Tomoro? Sabe, qual o sentido prático de fazer aquilo? Aí não responderam isso, eu espero que falem isso logo, porque essa dúvida tá me matando. E falando em dúvida que ficou me matando, eu até fiquei feliz, na verdade, de não ter comentado isso no vídeo passado. Eu só pensei depois, durante a edição do vídeo, mas no episódio passado, quando eles estavam enfrentando o Haremon, e teve todo o alerta de emergência e tal, eu falei, não, faz total sentido ter um alerta de emergência, um sistema desse tipo, pra quando esse tipo de Digimon aparecer, tá ligado? Pra vir gente agir o mais cedo possível. Por que isso existe, sendo que, na teoria, qualquer um pode abrir uma fenda por Mihoworld e acabar com a situação na hora? Por que diabos eles não abriram o Mihoworld pra impedir o Haremon que tava destruindo o lugar todo? Tipo, eu achei isso meio furo de roteiro na hora, sabe? Tá, o Haremon tá causando problema no mundo real, abre o Mihoworld, já era. Coisa que eles fizeram com a Haruko no episódio 10. Então por que eles não fizeram a mesma coisa aqui? Nessa cena, o Genjo, ele menciona que teve um incidente no Mihoworld. Será que foi por causa disso que o Kyo não abriu uma fenda pro Mihoworld? Sim, para pensar nisso. Então, tipo, tem uma possível explicação, mas eu ainda tenho a impressão que os roteiristas não pensaram tanto assim. Mas se eles pensaram, puta que pariu, eles são uns filha da puta, viu? E a cena ela termina com o Kaito peidando pro Genjo. Que é interessante isso aí. O cara tava querendo achar alguém pra brigar com ele o episódio inteiro, aí quando ele acha, ele simplesmente desiste. O Gokumon ali olhando pra ele. Vai ou não vai? Hein? Vai ou não vai? E tipo, de novo, cara, não entendo a tara do anime em silhueta e esconder os bichos. O Genjo fala Gokumon, ele revela o nome do bicho, para de esconder o cara, desenha ele, pelo amor de Deus, eu quero ver ele em anime de um jeito decente. Vamos ver no próximo episódio e na prévia, mas tudo bem. Douradinho FDP, você acha bom só porque fica puxando o saco do velho? Preferiu que eu nessa porra, pelo menos com ele tinha graça, podia provocar ele. Quando eu acho alguém que é mais forte que eu, aí perde a graça, tomar no... E ele vai embora. Beleza, depois dessa cena aí, a gente tem a cena final do episódio, com o Tomoro e a Glowing Dawn no hospital, com o Gekomon fora da sala do Asuka, muito importante isso, com ele falando que o Tomoro ele decidiu ficar com o cachecol rasgado, porque, né, o Gekomon rasgou, ele teve que pagar de qualquer jeito, então vamos costurar e dar pro Asuka o cachecol. E com isso mostra que tanto o Gekomon respeita a escolha do Tomoro em aceitar o cachecol que o Tomoro escolheu, e também ele não tá presente no quarto do Asuka, sendo que ele não foi chamado ali, e também tem um simbolismo ali do cachecol ter sido costurado, tá ligado? Da relação ela ter sido consertada, tá ligado? Sim, sim. E aí com isso também, com essa fala toda, tem um diálogo muito legal também da Kiropimon falando que como amadureceu, preciso registrar. Outro callback pra Kiropimon gravando as coisas e disso da descrição dela ser curiosa e gostar de observar os Digimons. Aí com isso vai lá, chega o Tomoro ali onde eles estão, pega o Gekomon, puxa da bolsa assim, leva ele pro quarto do Asuka. Ei, Asuka, eu não apresentei vocês dois ainda. Esse aqui é o Gekomon, nosso novo membro da família. Nossa, cara, que bonito. Nossa. Eu não sei. O que você acha que seria melhor? Ele ter falado isso ou ele ter falado esse aqui é o meu novo irmão, Asuka? Eu acho que é primeiro. Por quê? Porque tem a ideia de, tipo assim, o Tomoro, ele ter criado o Gekomon, tá ligado? Se ele fosse próximo, mais de uma figura paterna, ou algo do tipo. M-Preg. Sim, também tem o fato de que, né, o Tomoro ele tá assumindo o papel que o Asuka tinha pra ele. Então, por isso que eu tô pensando nisso, sei lá, nosso novo membro de família, nosso novo irmãozinho. Eu acho que os dois dão no mesmo, mas, tipo,
A cena é bonita de qualquer jeito, é muito legal, cara. E, de novo, dando o title drop do episódio, que não falava sobre a relação dos dois, mas sim sobre o Gekomon em específico. O título Nova Família faz referência ao Gekomon, ao personagem do Gekomon, e não da relação deles. E eu acho que deixou o episódio melhor ainda pra mim. E também tem a ideia, né, a família do Glowing Doll e tudo, então eu acho que esse vai especificamente, sim, nosso novo membro da família acaba tendo uma magia assim, maior do que falar assim, nosso novo irmãozinho, sabe? Sim, sim. Eu consigo ver argumentos pros dois lados, mas independente do que eles escolhessem, o momento ele foi muito bonito e, de novo, muito merecido. Esse episódio fez pouquíssimas coisas de errado, mas o emocional dele é suficiente para cobrir tudo isso. Cara, foi muito boa essa cena, sabe? Foi uma das melhores cenas assim, de Digimon e tudo. Ela foi muito legal. Mas se você pegar ela, tipo assim, tirar todo o contexto, é muito engraçada e bizarra, cara. Porque, cara, imagina, coloca isso em um mundo onde não tem Digimon, ninguém, por exemplo, assim, sabe, o próprio canal Guasca, ele não sabe sobre Digimon nem nada. É tipo assim, o seu irmão mais velho, né? No estado vegetativo, lá na cama do hospital, aí chega uma pessoa lá, o irmão dela, pega meio que um calango, um lagarto, e fala assim, tá aqui, nosso novo membro de família. Aí, que? Aí, enquanto isso, tá tipo olhando, assim, tá vegetativo. Tá ligado? Plot twist, o Tomura é esquizofrênico e tudo era um sonho desde o começo. Ele tá segurando um calango pro irmão dele que tá com morte cerebral, ó. É tipo isso, cara. É tipo assim, fora que você tirando todo o contexto, até mesmo o contexto do mundo, é algo muito bizarro, sabe? Chega a ser engraçado. Também tem o fato de que o Tomura, nos episódios anteriores, ele tava fazendo questão de esconder o Gekomon pra não causar problemas. Que não, aqui ele puxa o Gekomon no meio de todo mundo, anda até o quarto do Asuka de volta com o Gekomon no colo e mostra ele pro Asuka com a porta aberta do quarto, tá ligado? Os membros da final também estão com os Digimons dele à mostra, então é também meio estranho isso, mas é legal a cena também, vendo esse completo 880 de um episódio pro outro. Que ficou de um jeito bom, na verdade. Eu falo 880 de um jeito positivo aqui. E com isso, toca o N pela última vez. Achei que eu ia falar prévia, né? Nada. Essa é a última vez que a gente ouve Soul Beat no anime. No episódio do dia 4, porque o anime agora ele entra em hiato no final do ano. Vamos colocar um novo ending tocado por uma banda tocado por por um grupo de idol chamado iLive, se não me engano. Posso estar errado, mas se eu tiver errado, tá aqui o título na tela. Eu vi o estilo de música delas, não é nem um pouco que eu pensaria pra Beat Break, mas Soul Beat foi muito bom. A Aito Mioka, a moça que canta esse ending aí, também eu olharia pra ela e pensaria que não é algo que eu colocaria em Beat Break, me surpreendeu bastante. Mas vamos esperar até o dia 4, ver qual que é o novo ending. É o que eu falei, né, cara? Essa ending, a primeira ending, é algo mais calmo mesmo, cara. Tipo, você aproveitem esse tempo aí, onde se reunião tudo, vocês estão se entendendo, porque a partir de agora, o desafio vai ser outro. Né? Quem sabe o que tá chegando. Quem sabe, porque aquele grupo, aquela print legal de reunião de vilão que eu falei que ia ter nesse episódio, não foi nesse, vai ser no próximo, porque o próximo episódio ele é um episódio de introdução de arco, e eu posso falar isso com certeza. A gente provavelmente vai ter um episódio mais realmente focado em diálogo. O próximo episódio provavelmente vai ter muito texto, realmente explicando sobre os vilões, a União Mundial, os 5 estrelas, o que eles são, revelando os personagens. Mas na prévia também tem um pouco disso, então vamos comentar. Primeiramente, tem os 5 estrelas ali na reunião, e ali também já confirma os Digimons da Honoka e do Clay. Que no caso a Honoka ela tem o Marin em primeira mão, dá pra ver claramente que eles de novo tentaram esconder o bicho, mas não conseguiram. E o Programomon que eles nem tentaram disfarçar, tá lá o peitoral dele ali atrás do Clay em toda a sua glória. Certo? Aí também a prévia mostra o Kaito. A prévia mostra todos eles, a Rose ela não tem muito destaque ainda naquela prévia, não tanto quanto os outros no caso. E também já mostra o pessoal da Glowing Dawn no Mirror World, com a Arena narrando
a prévia de uma maneira muito feliz, ela tá muito animada com a situação toda, eles estão se achando imparáveis agora, com todo mundo tendo um nível adulto, e esse episódio é pra colocar eles de volta ao mundo real, tá ligado? Opa, calma, vocês estão legal, o Arma da Mão é forte, mas vocês ainda não são tão foda assim, porque essa cena, ela bate com a cena do vídeo promocional, é o mesmo contexto, mesma iluminação, mesmo lugar também, e na prévia também tem um jato de água ali, que impede o Arma da Mão de avançar, que é provavelmente o jato d'água do Chacomon da Rotaro. Eu sei que eu tô falando muita coisa aqui, tô falando muito de nome de personagem que a gente não mencionou pelo vídeo inteiro, mas eu tô querendo guardar isso pra um vídeo em específico. Eu não posso dar certeza que vai sair, mas senão a gente comenta deles no próximo episódio, depois que o episódio sair dia 4. Então, é isso. Cara, eles nem tentaram esconder os Digimon parceiros dos 5 estrelas, se for parar pra pensar. Eu ainda Nem um acho. pouco. Eles são horríveis nisso. São, velho. Eu ia falar que eles nem, na verdade, que tem um enigma maior com a Rose, cara. Eu ainda acho que tem alguma coisa que eles estão escondendo com essa mulher, cara. Ela parece muito contida no grupo, sabe? De algum jeito, a moça usando um vestido roxo e verde é a mais de boa do grupo. Será que, sei lá, Digimon novo pra ela? E aqui também, parece que cada um tem algo especial, sabe? Tem um agente duplo, cada um tem sua própria agenda escondida. Sim, pra mim isso tá bem claro. Então, vamos falar sobre a Honoka aqui. Essa carinha que ela fez. Olha só pra ela, gente, com essa carinha. Esse cabelo de Jurihan. Faz sentido, pô. Eu falei, tem 2 surfistas nesse anime. A Arena com aquele pé de prancha dela e a Honoka agora, que ela é de água e ela é toda reta, tá ligado? Uma prancha, ela é a prancha. Então, galera, polêmicas. Existem várias teorias aí sobre a Honoka. Quem quiser, pode ir, por exemplo, assim, no Twitter, /X, e vai saber a história. Tem algo a ver mesmo com essa piada que a gente acabou criando, tinha a ver com a água dela ser reta. Bom, se você for ver na abertura e no segundo trailer, você pode ver que a Honoka tem um certo, vamos dizer assim, relevo, sabe? Uma certa forma, assim, no busto, sabe? Porque muitas pessoas viram uma arte dela, assim, oficial e tudo, essa que tá reta, sabe, na frente mesmo, e o pessoal ficou teorizando, será que ela é ela, sabe? Algo meio escroto, assim, que o pessoal começou. E, cara, esse ponto já tem várias teorias, sabe? Cara, mas, tipo assim, também nos posts oficiais, da conta oficial mesmo, tem referindo a Honoka como uma garota mesmo, sabe? Os pronomes e tudo, até no japonês, especificamente uma garota e tudo. O nome também, a dubladora, o jeito que ela coloca como ênfase, então, né? Não sei, cara. Pra mim, acho que o povo tá meio que forçando alguma coisa, ou então tá usando termos errados, sabe? O tempo dirá. O tempo chegará. O tempo dirá. Eventualmente a gente descobre sobre isso. De novo, eu não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo, então acho que é pertinente falar aqui sobre ela, sobre esse mistério, toda essa comoção toda que tá tendo sobre ela. Mas realmente, não só isso, como também vamos falar dela, porque ela é, obviamente, o personagem que a fandom mais tá dando atenção. Isso aí, gente. Desejando aqui um felizíssimo Natal para todos vocês e um feliz ano novo aí, quem comemora, e isso tudo aí. Espero que vocês tenham tido um bom Natal, feliz ano novo, ano fortíssimo para Digimon, meses fortíssimos para Digimon desde outubro que a gente tá tendo. Mas gente, eu tô muito animado pro ano que vem, sobre as novidades e tudo mais. Eu quero postar mais conteúdo no canal e espero que tudo dê certo para vocês, para mim também. E é isso, gente. Espero que aproveitem bem o resto do ano. Feliz Natal, bom Hanukkah para quem é judeu. É isso, galera. Espero que tenham aproveitado o Natal aí, muitas felicidades, que todos os seus desejos se tornem realidade. Um feliz ano novo, tudo de bom. Maria Cristina. É isso, galera. Sério. Valeu aí por tudo.